Vamos falar de BRICS? Vamos falar de BRICS, vai lá. Vamos lá. Os 6 países foram convidados oficialmente para fazer parte dos BRICS: Argentina, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. A decisão foi tomada hoje, ao fim de 3 dias de reuniões da cúpula em Joanesburgo, na África do Sul. O convite formal para a adesão foi feito pelo presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa. A expectativa é de que a ampliação do bloco seja concretizada a partir de 1º de janeiro de 2024. A entrada de novos países era defendida desde o início do encontro pelo presidente Lula. No começo do evento, ele chegou a falar sobre a importância da entrada da Argentina. O vídeo não é da hora. Tá. Não, depois. Só deixar claro, estão entrando novos países. O Brasil apoiava a eventual entrada da Argentina. Agora, só para pontuar, o Brasil não é exatamente um entusiasta da entrada de um monte de países nos BRICS, embora, né, um certo fortalecimento do bloco seja importante. Por quê? Qual é o jogo que se está jogando ali? É importante ficar claro. Quem se interessa pela rápida expansão do bloco e quer usar o bloco para fazer frente ao bloco dos países liderado pelos Estados Unidos é a China. Nós devemos ser serviçais da China? Não, isso é bobagem, né? Nem o vocabulário é esse. O Brasil não tem de se subordinar aos interesses chineses no sentido de passar a fazer parte de uma guerra ali com os Estados Unidos e tal. E somos, portanto, aí agora aliados da China na luta contra o imperialismo. Nada disso, porque a China também tem, a seu modo, use-se essa palavra ou não, aspirações de natureza imperial. Agora, que o Brasil deve lutar e está lutando pelo fortalecimento do chamado eixo Sul-Sul, tem mesmo. E isso está correto. O que deixa a certa direita brasileira ensandecida, e até agora eu não entendi muito por quê. Ninguém está importando o regime político de lugar nenhum. Não é? Então, entrando aqui, países importantes. A Arábia Saudita é a maior reserva de petróleo do mundo. Tem fundos de investimento importantes. Ter uma boa relação com a Arábia Saudita é bom? Bom. E ter relação com o Bin Salman? Não. E ganhar o relógio dele? Também não. E ganhar o relógio dele e vender? Também não. As relações são de natureza comercial. E quanto mais o país puder diversificar, melhor. Né? Temos de ser subordinados da China? Não. Temos de ser bons parceiros da China? Sim. Até porque a China responde por 1/3 das nossas exportações. E tudo que não se deve fazer é aquilo que o governo Bolsonaro fez: hostilizar aquele que é o nosso principal parceiro comercial. Ah, mas o Irã resolveu entrar. E o Irã é um país que vive as turras com os Estados Unidos. Não, nós não temos que apoiar os pleitos políticos do Irã em relação aos Estados Unidos. O Brasil tem de conversar. É isso que tem que acontecer. Né? Porque tem o Irã lá, mas também tem a Arábia Saudita lá. O maior aliado que os Estados Unidos têm na região. Né? No Oriente Médio. Então, nada de ruim aconteceu, ao contrário. É bom que tenha acontecido. E o Lula falou sobre o crescimento dos BRICS, é isso? Sim, em conversa com jornalistas na África do Sul, afirmou que não se interessa pela posição ideológica dos outros países do bloco, mas sim pela importância geopolítica deles. O presidente brasileiro disse ainda que as novas adesões foram feitas respeitando o critério de antiguidade, ressaltou o interesse de ampliar o número de membros. Lula reforçou que o G7 teve um papel importante, mas que era o clube dos ricos. O BRICS, por sua vez, foi apontado por ele como um bloco mais humilde, que não pensa só economicamente, mas também pensa politicamente. A gente tem um trechinho da declaração do presidente Lula no discurso oficial. Quer, Reinaldo? Quero, sim. Não importa do ponto de vista dos BRICS quem ganha as eleições na Argentina. Todo mundo sabe que eu sou amigo do Alberto Fernandes. Mas quando tiver uma eleição, que tiver a disputa,
o Brasil, enquanto Estado, vai negociar com o Estado argentino, independentemente de quem seja o presidente. Pode ser que o presidente não queira negociar com o Brasil, é um direito livre e soberano dele. Ninguém vai obrigar. Mas a responsabilidade que nós tomamos hoje, e é isso que dá seriedade à escolha da Argentina, é que a gente não está colocando a questão ideológica dentro dos BRICS. A gente está colocando a importância geopolítica de cada Estado. E você sabe que a Argentina é muito importante na relação com o Brasil. E com a relação com a América do Sul. Aliás, é fundamental a Argentina para o Brasil. Vá perguntar para o empresariado brasileiro se quer romper com a Argentina, porque fica aí essa direita que ronca e fuça, que baba, né? Oh, Argentina, não sei o quê. A Argentina é o principal importador da indústria brasileira. Hã? Será que interessa para a economia brasileira que a Argentina quebre? Obviamente não. Né? Agora, o fato é que as coisas... Amanhã, dia da minha coluna, né? Estou fazendo ali algumas... A mais bem-humorada das minhas colunas, viu, Vale Bem? Imagina. Isso. Botei, inclusive, Aristóteles para dançar Olha. com Arthur Lira. Eita. Dançando, Aristóteles e Arthur Lira. Veja você. Né? O fato é que as coisas estão acontecendo. Esse BRICS mesmo era considerado ali de maneira jocosa. E está acontecendo. É para ter confronto? Não, não é para ter confronto. Aliás, tem uma outra retranca aí que trata justamente disso, Lula falando sobre a questão da relação Sul e Norte e o tal do Sul global. Vai lá. O presidente Lula afirmou que a ampliação do bloco marca um momento de mudança na economia mundial e nas relações entre os países ricos e o sul global. Para ele, isso permite que os países em desenvolvimento possam conversar de igual para igual com as nações ricas. O mandatário também elogiou os avanços nas discussões em defesa da reforma do Conselho de Segurança da ONU. A posição de membro permanente é uma demanda antiga do Brasil que vem sendo pauta de Lula durante discursos e encontros com outros líderes. É isso, né? Se você quer conversar em pé, ao menos, de igual para igual, não, porque as economias são tão diferentes. Bom, agora, essa junção aí, esses países vão representar coisa de 37% do PIB mundial. É bastante, né? É bastante. Nesse grupo estão os dois países com a maior população do mundo, com potencial gigantesco na área comercial, que até disputam entre si, Índia e China, muitas vezes. Hã? Sim, o caminho é esse. Não tem que ter confronto, tem que ter